Opinião em debate. Oferecimento. Laboratório Padrão. O padrão que você merece. Sebron Medicina Oncológica. Cuidar sempre. Odorata Cosméticos. O padrão internacional a seu alcance. Leites Manacá. Sua vida com sabor. Boa noite. A Opinião em Debate desta noite tem como tema qual a realidade da economia brasileira. E com foco também nesta realidade brasileira, a economia e as consequências em Goiás. Para discutir esse importantíssimo assunto para todos nós, estão em nosso estúdio os seguintes profissionais. Dr. Danilo Orzida Pereira de Souza, ele é economista, mestre em Direito e Relações Internacionais. O Antônio Pereira da Silva Filho, especializado em agronegócio e apresentador do programa Agronegócio na TV Serra Dourada, considerado como um dos jornalistas que mais entendem de agronegócio no Brasil. O Maurício Martins, que é consultor tributário e administrativo empresarial. E o Tony Martins, que é professor de administração, empresário e conhecido como chefe de cozinha, o grande chefe Tony, lá da República da Saúde. Bom, os nossos telefones para a participação dos telespectadores vão sempre estar aí na telinha, o 3201-7688 e o 3201-7708. Eu começo aqui com o Danilo, com a seguinte pergunta, Danilo. Bom, a impressão que se tem, observando todos os gráficos, todos os percentuais da macroeconomia brasileira, é que nós estamos assim à beira de um precipício, esperando só alguém falar assim, vai, e eu ser bum, não é? Essa percepção que se tem, quem tem essa visão da macroeconomia, ela é verdadeira? É uma coisa que foi, digamos, entre aspas, plantada pela adversidade da refrega da política, tentando a presidência, ou realmente o Brasil hoje está à beira de um precipício, nós precisamos sair de lá? Roosevelt, eu costumo dizer que o Brasil hoje é vítima da própria contabilidade criativa, né? Da maquiagem que se fez em relação a alguns dados no cenário macroeconômico, dentro, inclusive, do universo de indicadores sociais, informações foram seguradas, não foram divulgadas pelo IPEA, estão sendo divulgadas logo agora, depois das eleições, até porque certamente isso geraria uma interferência no cenário de eleições presidenciais, né? Então, como o aumento da miserabilidade, da né? miserabilidade que foi divulgado hoje, né? Justamente na data de hoje. E pensando num cenário futuro, a Dilma hoje vai administrar a sua herança maldita, né? Como a imprensa tem colocado. Também considerando um cenário macroeconômico, nós podemos considerar que alguns indicadores da contabilidade pública, alguns indicadores que foram maquiados, uma hora a verdade vem à tona. E esse cenário a verdade está aparecendo. Está faltando, Roosevelt, hoje credibilidade. Pois não, Maurício. Credibilidade está faltando hoje para o governo federal. Nós passamos os últimos 4 anos aí, o governo federal mentiu muitas vezes, tanto para o investidor externo quanto para o investidor externo. Hoje precisa ter um choque de gestão. Acho que a Dilma, nesse momento, eu tenho esperança, né, que ela faça uma boa administração, porque ela não tem mais oportunidade de ser reeleita. Agora é a oportunidade de falar a verdade, não ficar alinhada com a ala xiita do partido e falar a real situação do país, né? Foram anunciados vários PACs, não saiu nem de 10% da execução desses PACs. Foi falado muitas coisas para os investidores e não foram respeitados. Regras jurídicas não foram respeitadas. Neste momento, o investidor não vem investir no país. Qual é o investidor que está vindo hoje? O especulador, porque a nossa taxa de juros está muito alta. Então é aquele capital que vem, aplica agora, depois sai. Ele não é fiel ao nosso país. Mais volátil, né? Mais volátil. Então a gente precisa criar condições para que as pessoas voltem a acreditar no país. E até os próprios brasileiros mesmo. Muitas vezes você tem um dinheiro para investir, mas fica com 1000 dúvidas onde investir, porque nesse momento está nebuloso. Bom, eu quero colocar todos aqui para o telespectador entender a especialidade de cada um aqui e fazer as perguntas. Nós voltamos a esses assuntos depois aí.
O Antônio Pereira da Silva, o Toninho, eu teve Antônio Pereira da Silva aqui, eu falar no Toninho. Meu Toninho, eu acho que chamar o seu de Antônio são poucos, né? É complicado. Toninho, você que é especializado no agronegócio, e eu acho que não há dúvida de que o agronegócio salvou o PIBinho brasileiro, esse PIB diminuto que o Manteiga não tem nem vergonha. Eu falo que ao Manteiga falta-lhe vergonha. Ele não tem nem vergonha de defender. O agronegócio segurou. A pergunta que eu faço a você é a seguinte: este agronegócio que foi tão vigoroso nesses tempos de PIB baixo, ele está ainda vigoroso para 2015? Porque me parece que, sob o ponto de vista de liberação de recursos, o governo federal foi pródigo na liberação. Isso vai fazer com que o agronegócio continue segurando o PIB brasileiro? Eu tenho certeza absoluta. Eu vejo o agronegócio como um setor até de segurança nacional. Porque, na verdade, quando a gente fala em agronegócio, nós não podemos entender só o setor agropecuário, a agricultura e a pecuária. O agronegócio hoje envolve muita coisa. Tanto é que, recentemente, agora nós tivemos uma reunião em Brasília, com o pessoal da CSN, siderúrgica, para tratar do aumento do aço. Porque se aumentar o preço do aço, vai aumentar o preço do trator e implemento agrícola. Você vê que o negócio é pesado. É interligado. É interligado. Então, eu vejo, na minha visão, o agronegócio como uma âncora do país. É simples da gente perceber isso. Se você tirar o agronegócio da economia brasileira, o país vai para aí quase 48 bilhões de dólares a menos. Seria um PIB negativo, né? Quer dizer, nós vamos bater num PIB negativo, né? É verdade. Infelizmente nós vamos. E eu só queria fazer um adendo aí em relação à primeira pergunta que você fez por Zeda. O seguinte, eu acho que o Brasil hoje é uma baita de uma locomotiva, só que esqueceram de avisar o maquinista que a ponte lá na frente caiu. É uma figura que me parece... Se a gente não tomar cuidado, se não der um jeito de entrar em contato com ele... A coisa não vai. Eu acho que vai. O agronegócio é tão importante há décadas. E por que o escoamento desses grãos, do nosso gado, né? não funciona? Por que não foi investido portos, estradas, ferrovias, Norte e Sul? Que ninguém acreditou. A Norte e Sul tem 12 anos, está aí parada. Quer dizer, bom, Tony Martins, com todo esse espectro de coisas que os economistas, a não ser aqueles economistas, a não ser o Manteiga, que está dentro do governo, os caras fanáticos, todos enxergam isso. Eu não vejo nenhum economista que não está enxergando esse horizonte. Mas, apesar de tudo isso, nós estamos com um nível de desemprego baixíssimo, inclusive um nível de desemprego dos mais baixos, inclusive em comparação até com países de primeiro mundo e com países da América Latina que estão melhores nos indicadores econômicos que nós. Como é que se explica isso? Bom, primeira coisa, boa noite. Eu vejo o seguinte, Rosenval, a própria Bolsa Família já emprega bastante gente. Então você não precisa procurar emprego. Esse é o primeiro momento. Segundo momento você está precisando de gente para trabalhar e não está encontrando mão de obra especializada. Então, o nível que nós temos hoje de funcionário para trabalhar, eu também acho que não agrada a ninguém. Eu faço algumas ressalvas, né? O Torinho está dizendo do agronegócio, eu vejo o agronegócio em 2015 com uma certa preocupação, caindo a produção, nós estamos sem água, nós não temos energia elétrica para rodar as nossas indústrias. Há um ano e pouco atrás, lá no nosso programa de rádio, eu lembro que você falou assim, as indústrias que virão para o nosso estado, e eu fui contra, dizendo assim, Rosenval, nós não temos um vatezinho, né, para colocarmos numa indústria. Então, se nós precisarmos dessa indústria da energia elétrica, nós não temos. Então, eu acho assim que nós temos que pensar um pouco mais macro. Não é assim,
só o agronegócio, só isso, só aquilo. Nós começamos na educação, na saúde, na manutenção do Estado. Você tem aí a tributação que está judiando da indústria. Nós estamos vendo uma coisa que eu acho que ainda não se percebeu nesse país, que as pessoas já estão pegando as suas heranças, os seus dinheiros e colocando fora do país. Por quê? Porque já se cria aí a tributação das heranças, a tributação da riqueza, ou seja, você tem 10 mil, 20 mil, 100 mil, ou 1 milhão, 2, e isso vai ser tributado, eu vou embora. Se eu vou embora, como é que nós vamos acontecer? Então, eu acho assim que a visão do país tem que ser um pouco mais macro, não é só um setor ou outro. A nossa indústria está despelada. Ok, você tocou em pontos muito importantes que nós podemos voltar a debatê-los. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Tenho certeza que o telespectador tem muitas dúvidas. Deu para perceber que nós temos aqui pessoas muito abalizadas a responder as suas dúvidas. Nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos já já. Estamos de volta com a Opinião em Debate esta noite com o tema Qual é a realidade da economia brasileira? O tema do próximo programa, como educar seu filho em tempos de internet, como estabelecer limites, fugir das armadilhas e usar a internet de forma proativa para o seu filho. Eu quero lembrar a vocês da Odorata, com produtos testados e aprovados segundo os exigentes padrões internacionais. A linha de cosméticos Odorata é certeza de irretocável qualidade numa ampla linha de cosméticos. Odorata, olha, grave esse nome, é o refinamento dos cosméticos. Odorata Cosméticos, o padrão internacional ao seu alcance. Seja uma consultora da Odorata e fature junto com a empresa vendendo um produto impecável. Para maiores informações, ligue 0800 606 1314. Bom, aqui está uma pergunta que veio aqui rapidinho, do Mauro Matos, do setor Ias Magalhães. Qual a influência na demissão de 500 funcionários do call center terceirizados da CELG na economia goiana? E por que não houve nenhum comentário na mídia? Danilo, você vê que, são 500, né? 500 pais, famílias desempregados, né? Eu estou vendo esse índice que nós estávamos falando aqui, que eu disse isso, embora todos os números da macroeconomia estejam em declínio, o emprego está dizendo que está em alta, né? O Tony tocou em pontos que Bolsa Família, que eu insisto em chamar de Bolsa Esmola, o Lula gostando ou não, eu chamo de Bolsa Esmola, é um fator que tira seguro-desemprego também, milhões de brasileiros, milhares de brasileiros da lista de empregados. Tem os jovens que não estão procurando, não é? Então, não sei. Mas, por exemplo, eu vejo aqui que a indústria da construção civil em Goiás, ela já caiu. Bom, nós temos prédios que deixaram de ser feitos. Ali no Jardim Goiás, foram vários os tapumes, foram desmanchados, o prédio já tinha vendido metade e devolveram o dinheiro. Então, você vê esses 500 aqui, é uma pergunta do Mauro Matos, né? Mas como você vê essa parte do emprego? Dentro desse cenário, até já tratando do setor de construção civil, mas tratando também de um cenário macroeconômico, eu acredito que a economia brasileira passou por um falso crescimento. Um crescimento estimulado pelo acesso ao crédito, pelo crédito fácil. Temos casos aí que nunca ocorreu no Brasil, do Banco Central estar limitando a quantidade de parcelas de financiamento de veículos. Existiam veículos financiados em 80 meses. O cidadão financiava um veículo, depois de 80 meses, esse carro já está até depreciado quando ele termina de pagar esse veículo. Já tinha derreteu. Está valendo a prestação. Então, eu acredito que esse crédito fácil, essa injeção desse crédito fácil no mercado, trouxe, de fato, um estímulo muito grande ao consumo. Isso gerou uma falsa expectativa e um falso crescimento, que hoje, uma hora a inadimplência bate. Basta pegar as estatísticas da Serasa, dos órgãos que fazem acompanhamento de restrição de crédito, que nós podemos observar que existe hoje um grande aumento, por exemplo, do fator de inadimplência. Ou seja,
isso demonstra uma A certa turma não está dando desaceleração. conta de pagar. Justo. Então, a construção civil não foge desse cenário, né? Nós vivemos nos últimos 10 anos um cenário de estímulo ao acesso ao crédito para o financiamento do consumo. E esse financiamento do consumo, de fato, representa um fomento da economia, uma movimentação da economia. Mas uma hora a inadimplência chega. A Maria Rosa, do Setor Central, pergunta aqui para o Maurício Martins o seguinte: se não fosse esta presidente a ser eleita, qual dos candidatos seria mais preparado para resolver os problemas da economia que estão aparecendo? Será que eles fariam um trabalho melhor? Eu acho que ele dava um otimismo melhor. Eu acredito que o Aécio Neves tivesse ganhado, hoje o cenário econômico estaria um pouco melhor do que está atualmente. Pelo menos haveria uma esperança. Veja bem, a Marina Silva sinalizou que iria ter um Banco Central autônomo, que ia dar um rumo para a economia, e foi massacrada. O Aécio Neves quis colocar o Armínio Fraga como ministro, foi massacrado. E o Armínio é uma referência mundial em questões bancárias e de Banco Central e macroeconômicas. Foi massacrada. A Dilma foi eleita sem nenhuma proposta. Ela só atacou. Ela desconstruiu todos os candidatos. Ela falou que ia mudar, mas não falou como. Esse é o grande problema hoje. Como ela está adiando o nome do chefe do Ministério da Fazenda, você vê que o dólar está subindo, a bolsa está caindo, a ação da Petrobras está lá embaixo. Então, neste momento, é preciso a Dilma dar um choque de gestão. Fala assim, olha, eu vou fazer assim, desta vez eu vou falar a verdade, desta vez o PAC vai ser realizado, dessa vez eu vou conter o gasto dos ministérios, eu vou diminuir meus ministérios. Porque, veja bem, em setembro, um mês antes da eleição, o Brasil gastou mais de 20 bilhões mais do que arrecadou. Um mês antes da eleição. Quer dizer, aquele desespero de fazer a campanha, de implementar políticas e trazer o Brasil para melhor. E não funcionou, entendeu? Funcionou para a eleição, mas não funciona para o país. Né? Então, nesse momento, eu acho que ela precisa reavaliar, né, os seus conceitos, dialogar mesmo, do jeito que ela está falando, porque os últimos 4 anos a Dilma só falou, ela não ouviu. Na verdade, ela precisa agora dialogar mesmo com o setor produtivo, quem produz, quem leva esse Brasil, quem toca o Brasil. Agora, voltando a respeito da Constituição Civil, a Constituição Civil, ela começou uma pequena baixa, mas ainda está com alguns lançamentos, está lutando, ainda tem uma gordura boa ainda, mas é perigoso. Todos nós hoje estamos esperando o que vai acontecer em 2015, né? E a Constituição Civil não foge disso, mas ela ainda é menos afetada do que outros negócios. Tony, você levantou a mão aqui. Eu acho que a grande solução da Dilma seria convidar o Hermínio Fraga, O que é uma pessoa extremamente capacitada para O que ela jamais faria, né? Nunca. Não. Jamais faria. Não é questão de jamais, né? Você já viu porque grandes não jamais. tem saída. Não tem saída. A grande solução é a cabecinha daquele homem. Dá um choque. Você hoje trabalhar, não é simplesmente trabalhar a economia. O Brasil precisa de uma estruturação de chão. Nós precisamos, primeiramente, reformular todo esse sistema tributário que nós temos. Nós precisamos de infraestrutura urgente. Nós precisamos de educação. Se nós não colocarmos nossas crianças, e quando eu falo em criança, você tem que tratar a mãe. Porque se você não tiver uma boa gestação, acabou. Essa criança já nasce abortada do sistema. Então nós precisamos de muita coisa. Eu acho que a melhor cabeça que nós teríamos para governar esse país ainda seria o Fraga. Mas você sabe que... Eu gostaria que fosse o Henrique Meirelles. O Henrique Meirelles também. A forma do Lula. A plataforma do Lula. Agora, você sabe que eu faço um curso de psicologia transpessoal, já estou no 2º ano, para o meu deleite. Podem ficar sossegados os psicólogos, que eu não vou ser psicólogo, né? Para o bem da psicologia, mas para o meu deleite pessoal. E eu já tinha essa convicção, estou cada vez mais convicto que uma das coisas mais perigosas que existe no mundo é o ego. O ego mata, o ego destrói, o ego faz a pessoa cometer assassinatos, injustiça. O ego é perigosíssimo. E o ego da Dilma é uma coisa espantosa. Ela sequer permite
que ela ouça quem a colocou lá. De tanto que o ego da Dilma é um ego doentio, porque ela não acredita, ela só acredita em si própria. Mas indo para o nosso assunto, voltando para o assunto aqui, Toninho. Eu não concordo muito não, viu? Eu acho que você tem algumas pessoas que influenciam muito mais ali. Você tem um Dirceu, você tem... Você está voando, o Dirceu não influencia nem os colegas de prisão dele. Hoje o Dirceu é carta fora do baralho. Você que imagina, eu tenho quase certeza. Assim, mas falando de psicologia, vamos e voltando ao tema, só uma pequena reflexão. Essa proposta de mudança do ministro da Fazenda tem muito mais um efeito psicológico. Psicológico. De dizer que vai mudar. Exatamente. Porque o que está não está bom. Não está bom. Precisa ser mudado. Não é psicologia, mas, Toninho, só voltando, trazendo um pouco essa coisa do agronegócio, porque, veja bem, como o agronegócio salvou o Brasil, o PIB brasileiro, e o Goiás está inserido no agronegócio com muita categoria, o Estado de Goiás, ele teve... a crise no Estado de Goiás foi sempre amenizada, não é verdade? Tanto que você vê que isso é uma verdade, que você vai a Rio Verde, que é a minha terra, você conhece bem aquilo ali, eu vou a Rio Verde e falo, gente, onde eu estou aqui? Será que eu estou em Hollywood Boulevard? Eu estou na meca dos ricaços americanos? Toninho, não tem um carro na rua, você pode olhar, é só carrão. Você tem, olha, eu estava parado fiquei até com vergonha, fui lá levar minha esposa na manicure, o cara, o senhor pode tirar essa carroça sua daqui, porque tem 2 Porsche querendo sair, aquela Porsche Cayenne, né, aquele carro de 350, 400 mil reais. E essa é a realidade de Rio Verde, por conta do agronegócio. Né? Então eu pergunto para você, Goiás ainda vai continuar sendo tendo esse privilégio? Em 2015? Eu acredito que sim, sabe por quê? Goiás hoje está entre os 5 maiores estados produtores do país. Goiás é um dos principais estados produtores. Já fomos aí grandes produtores de leite, de algodão, hoje caímos um pouco, mas somos ainda um grande produtor. E é bom deixar bem claro que 70% da economia do estado vem do agronegócio. Hoje Goiás é o 2º maior produtor de etanol do Brasil. Quer dizer, é um estado que tem tudo para crescer. Só que tem algumas falhas. Por exemplo, hoje nós poderíamos estar produzindo, eu não diria o dobro, mas vamos botar aí 50% a mais do que a gente produz de grãos via irrigação. E nós não temos energia para colocar pivô central. Então falta energia. Quer dizer, é um baita de um problemão. Se você pegar em nível nacional, por exemplo, hoje, nós não precisaríamos de uma Belo Monte ou dessas usinas que estão sendo feitas por aí, nenhuma usina termoelétrica mais. Basta nós utilizarmos bagaço de cana e a palha de cana. Só com bagaço e a palha de cana, nós temos energia para o país equivalente a 3 Itaipus. Olha. Quer dizer, é uma questão de lógica de enxergar esse país. E acho que não estão enxergando esse país. É um pequeno grupo que está enxergando para esse grupo. Tem que investigar quem que são os donos das termoelétricas. Não, mas é verdade. O problema que a gente vê... Aí é outro... Não, isso dá outro programa. Dá outro programa. Outra coisa que porque você essa tem coisa que ver, das termoelétricas no Brasil, isso é uma bandalheira. É uma imundície tão grande. Ela ganha tanto parada. Eu sei parte disso. Porque... Rosenval, você ainda tem um problema que é gerar e transmitir. E o grande problema que nós temos é esse. Você pega, que nem está dizendo, vamos produzir aí bagaço. Aí tem outro detalhe. Aí tem um outro detalhe, que você precisa pegar essa energia, transformar e passar. Tem que passar uma redinha, um negócio chamado fio, que tem que levar lá para o ponto de consumo. Mas o que eu quero dizer e isso nós não temos, Toninho, há muito tempo. Não, eu sei. O que? A transformação, que é o Estado operando em cima disso. Você quer complementar aí, Toninho? Atividade do Estado. Eu só acho o seguinte, nós não temos mais condição, nesse país, de viver sem planejamento. Você quer um exemplo? Foi terminado agora recentemente no Tocantins uma hidrelétrica. Quer dizer, o rio Tocantins, altamente navegável. Poderíamos estar diminuindo o nosso custo de transporte em no mínimo 3 vezes, diminuindo. Só que não construíram uma eclusa na barragem. Essa eclusa custa hoje entre 40% a 45% do valor
da própria usina. Quer dizer, é um contrassenso, né? será que é nós que não entendemos ou tem gente... O governo gosta do aditivo, né? É verdade. Olha, a gente precisa de mais motivos para sorrir. Falar em sorrir, eu tenho o meu sorriso graças a Smile Center. Lá você tem dentes brancos, alinhados e bem tratados, que é um excelente cartão de visita. Um grande abraço para o Dr. Géser de Souza e sua equipe, lá da Smile Center, que fica ali no setor marista. O telefone é o 3945-5190. Procure lá a Smile Center que você vai ter um belo sorriso. Mesmo que a economia vai mal, você sorria, não tem problema não. Sorrir sempre faz bem. Nós vamos para um breve intervalo comercial, voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate desta noite, com o tema Qual a realidade da economia brasileira? O próximo programa, o tema é Como educar seu filho em tempos de internet. Eu quero registrar aqui a presença de uma figura ilustre, a doutora Virgínia Suassuna, grande psicóloga e uma das mulheres que são mais compreensíveis no mundo, porque ela tolera um homem que não é fácil, que é o meu amigo Tony. Isso aí é um doutorado, viu? Praticamente um doutorado. É uma figura fantástica. Você Muito vê, obrigado a presença dela é tão assim, por quê? Porque eu a trato bem, dou alimentação correta. Tá certo. O Rogério, nosso telespectador, o fato é que o Brasil está atolado em dívidas, o financiamento aumentou, a inadimplência também. Quem vai pagar essa dívida? Nós. Quem sustenta o Bolsa Família somos nós. E o PT desenha outra coisa. O Altair Rosenwald, estamos pagando a dívida dos outros, tudo aumentou, a inflação já está instalada. Será que o povo não vê isso? Eu acho que vê e sente, né, Altair? E a Maria José já diz o seguinte, que se o Aécio tivesse ganhado, o país ficaria parado por 2 anos a mais para se reestruturar. Tem um certo sentido, porque não é fácil reestruturar um país. O André Maria, de Aparecida de Goiânia, pergunta aqui para o doutor Danilo. O senhor acha que o nosso país vai entrar em uma recessão? Como as pessoas irão quitar a grande quantidade de empréstimos que foram realizados? Olha, eu acho que recessão é uma palavra pesada, né, para utilizarmos. Mas que o cenário, independente de Aécio ou Dilma, de quem assumisse aí a governança, 2015 aponta para um cenário de dificuldades no cenário econômico. Não só no cenário nacional, mas no cenário internacional, né, caminha cada vez mais para um período de dificuldades. Zezé, não tem um setor, as pessoas mais preparadas para administrar o país são do PSDB. O PT só sabe comprar o povo. Sobre a questão da inadimplência, eu acho que devíamos fazer um pacto com os bancos. Não é possível os cartões de crédito continuarem cobrando de 15% a 20% no rotativo de todo mundo. A classe média está atolada ou em financiamento de carro, ou financiamento de linha branca, ou do cartão de crédito. É preciso fazer um pacto para ver se tem uma renegociação geral. Os bancos não podem cobrar 300%, 400% ao ano. O cidadão não consegue, né? Tira dinheiro do mercado. Eu acho que é uma maneira de fazer E freia o consumo. Freia o consumo. Tipo assim, aumenta o limite mínimo de pagamento, né? A pessoa não pagou o mínimo, cancela o crédito dela. Trabalha com juro menor. Eu acho que tem várias maneiras de colocar mais dinheiro no mercado. É preciso ter um choque de gestão. Mas se tudo isso aí for feito, o lucro do banco vai cair e eles não querem. Pois é, mas ele já é recorde. Se ele cair um pouco, talvez seja melhor para o país. Aí seria compreensível, né? O problema é que eles não querem. O nosso telespectador Pedro Ferreira, do Goiânia 2, para se falar de economia, primeiro tem que falar das contas públicas. O governo pega o dinheiro a 11%, empresta a 5% e o banco a 6,5%. Sem falar da Previdência, que paga salários vitalícios e nenhum candidato tem coragem de falar no assunto. Será isso mesmo, Tony Martins? Não é tão assim, né? Ele pega dinheiro de poupança, que você tem aí um desgaste aí no ano de 6,5%. Não se corrige esse dinheiro para o nível que nós gostaríamos. O empréstimo que vem de 5%, 6% é no BNDES, que não é um montante. Eu acho que é mais em cima do crédito que o banco empresta. Esse é o mais perigoso.
porque se emite papel, porque assim o jogo é um pouco mais, emite-se papel para pagar a dívida pública. Então o banco vai lá e compra esse papel. Então ele tem um valor de face, aí ele dá uma desvalorização, ele pega esse dinheiro para pagar depois. Esse juro é que não vai ser compensado. É um pouco mais complexo, né? A gente precisaria uma aula um pouco mais na área econômica para poder explicar isso aí. O banco pega, faz uma captação de dinheiro e empresta. E empresta como o Maurício falou. Você vê um cartão de crédito que se emprestar dinheiro para você a 7,5%, que é a média, é dinheiro demais. Nossa, porque 7,5% ao mês, olha, você tem uma inflação de 6% ao ano. Você entendeu? Recentemente... A Selic hoje está 11,5%. Então você tem aí vários... E, gente, ainda tem um bocado de coisa embutida aí. Por exemplo, você tem o juro das casas, o juro da compra de terreno. Essas coisas estão muito altas. Eu vou dar um aqui. Um prédio foi vendido vamos pôr, no setor Bueno, R$6.000 metro quadrado. Hoje ele está 4.800. Então, alguma coisa está errada. Se ele foi lançado a 6.000 e está 4.800, o mercado não está correspondendo. Então o dinheiro está faltando. É o que o Maurício falou, o cara hoje está tão endividado que não vai ter mais condições dele pagar as prestações. E se um da família perder o emprego, aí vai ser o efeito dominó. Que isso, nós temos uma bolha assim. A nossa bolha não é no mercado imobiliário. É no cartão do crédito. Isso. O cartão de crédito do avô está sendo usado pela família. Nós passamos 10 anos incentivando só a compra de carro. Só. Em vez de incentivar o varejo, que é o grande consumidor brasileiro, o governo só pensou em ajudar carro. Olha, você troca carro de 3 a 4 anos. Aí depois fizeram da linha branca, eletrodoméstico. Você troca a geladeira a cada 10 anos. Não é um produto de consumo constante. Então, esgotou essa fórmula. As pessoas já estão endividadas. É preciso agora criar outros estímulos. Para estimular, eu falo, o varejo. Se o varejo consumir, vai ter mais pedido para a indústria e a indústria vai se adequar a esses pedidos. Eu estava recentemente verificando no Mapa Mundi, em vários países, a taxa que se cobra de um dinheiro que, na verdade, não é um empréstimo. Ele é apenas a possibilidade do sujeito utilizar, ao invés de utilizar dinheiro vivo, ele utiliza o cartão de crédito para pagar o débito, não é? A taxa que os bancos cobram do comerciante que está vendendo, ele está vendendo, o banco só está intermediando a venda, é uma das mais altas do planeta. Não existe parâmetro nenhum. É uma coisa absurda o que se cobra aqui no Brasil, que é de 3%. 3,5%. Depende da negociação e valores. Por que o banco tem que cobrar 3,5% de algo que o banco não está fazendo absolutamente nada? Então eu acho que aí que começa o caso das pessoas começarem a ter cooperativas de crédito e ter alternativas ao sistema bancário. E aí eu entro aqui, Toninho, voltando a um assunto que eu acho muito interessante. Quando a Marina Silva começou a falar em um país mais sustentável, sob o ponto de vista de respeito à ecologia e ao meio ambiente e tudo mais, alguns segmentos ruralistas se assustaram com a Marina. E eu acho que se assustaram indevidamente, porque o que a Marina propunha, e eu acho que essa proposta precisa estar em voga, acho que alguém aqui mencionou, foi o próprio Toninho, por que nós não podemos usar bagaço de cana para poder fazer energia? Por que nós não podemos usar energia solar, que a Alemanha está dando um show em energia solar? Ela desativou... Eólica? Não, a Alemanha desativou todas as suas as usinas de energia atômica, que são perigosíssimas, e colocou energia solar. Né, Toninho? Então, eu acho que o agronegócio não tinha que arrepiar com a Marina, não. Ele tinha que se associar a quem está falando em energia sustentável, em ecologia. Né? Rosenval, nós estamos tendo um exemplo típico hoje, agora, nesse momento, nesse exato momento, que é a falta de água no estado de São Paulo, principalmente São Paulo. Saiu um relatório agora, essa semana, o que já desmatou na Amazônia nesses últimos 10 anos equivale ao tamanho de 3 estados de São Paulo. 3 estados de São Paulo.
Só esse desmatamento que aconteceu agora, ele já está sendo suficientemente positivo para ter um descontrole climático no Brasil. Só essa área que já foi desmatada. E estão continuando. A coisa continua. Vou te dar mais um exemplo que saiu agora essa semana também. Fizeram um levantamento no estado do Mato Grosso do Sul, que é um grande produtor de grãos e de carne. O estado do Mato Grosso do Sul tem 28 milhões e 200 mil hectares de pasto. Desses 28 milhões e 200 mil hectares, 14 milhões e 200 mil estão altamente degradados, sem condição de colocar boi lá em cima. Ora, para que desmatar? Se nós podemos reaproveitar isso aí. Só esses 14 milhões de hectares é o suficiente para produzir carne quase que para a Europa. E se não for mais. Então, saídas nós temos todas as saídas nesse país. Mas eu vejo da seguinte maneira, posso até estar errado, existem grupos que não têm interesse em ter essas saídas. Com certeza. Olha, e para você que tem essa sensibilidade ecológica e quer montar uma usina aproveitando a energia solar, procura a Sustenergin. A Sustenergin, você se livra do aumento da energia, que chegou aí, vai chegar com mais vigor, e fica independente em energia solar. Basta você ligar na Sustenergin que eles têm a solução. O telefone da Sustenergin é o 3607-3531. Não se esqueça da Sustenergin, porque é um pessoal muito bacana. Tem um segundinho ainda? Pois não. Você pega o estado de Santa Catarina hoje, que é composto por pequenos produtores, tanto de suínos quanto de aves. Hoje tem muito produtor em Santa Catarina que não vive mais do suíno ou da ave. Ele tem a ave e o suíno só para gerar energia e ele vender. Quer ver que coisa, né? E ganha muito mais dinheiro do que produzir o suíno. O suíno já é um subproduto. Você sabe que aqui nós temos muitos exemplos gratificantes. Tem fazendas aqui em Goiás que o fazendeiro já está usando o esterco. O Agostinho Pedrosa. Não é? Aqui do Leite Quality. Leite Quality, tá usando. O Agostinho, né? O Agostinho está usando o próprio esterco, né? Do gado, esterco, né? Que chama, né? Esterco do gado. Para poder gerar energia, né? Para janeiro agora, o estado de Santa Catarina consegue o selo que vai permitir que ele continue que ele exporte a carne suína. Esse selo dá a garantia dele poder entrar na comunidade comum europeia, né? Com esse selo, a carne o preço da carne de porco do suíno vai aumentar. E a nossa exportação, diretão. Ou seja, um espaço conseguido por esse grupo que já tem 2 ou 3 anos que eles estão tentando sair dessa miséria. E aí a carne suína, eu acho que vai melhorar bastante. Esse é um problema que eu me livrei pessoalmente dele, porque eu estou ficando egoísta agora. Quando tem um problema, eu me livro dele assim. Por exemplo, esse problema de energia, eu comprei um gerador. Porque a energia cai toda hora, então eu resolvi meu problema, fui egoísta. Quanto a esse problema de carne, eu me tornei vegetariano. Então eu não como carne, só como carne de peixe e tal. Eu não fico preocupado com o aumento do preço da carne. Muito embora eu quero deixar bem registrado no ar que eu sou igual ao Roberto Carlos. Se a Friboi me chamar para fazer propaganda, eu me torno carnívoro no mesmo dia. Com muito prazer, né, Toninho? Porque eu não sou um vegetariano fanático, não. Mas se me pagarem, exemplo, eu me torno carnívoro. Se você pegar, por exemplo, o consumo de peixe no Brasil é baixíssimo. Quase zero. Por quê? Por causa do preço. Eu acho que tem um fator aqui, já tocando no setor de agronegócio. Não, espera, você pode falar? Não, Tony, você veja bem, eu tenho a felicidade de perto da minha chácara, tem um cidadão que vende e ele tira o filé de tilápia na hora. É mais barato do que carne, o filé de tilápia. Mas em geral o peixe está caro. Em geral o preço está caro. O problema que você tem é para uma pessoa. A hora que você pega o contexto das pessoas poderem comer peixe,
Grande dá, volume, né? Rosenval. E outra coisa, 11 mil todo quilômetros de peixe com costa. espinho. Por favor, rapidinho. Tocando um ponto aqui da questão da cadeia produtiva do setor da aquicultura, o Ministério da Pesca, o governo federal, tem estimulado o setor pela potencialidade do Brasil. Tem até um Ministério da Pesca que o sujeito não sabe fazer nada, não sei para que veio Era esse o Ministério da Crivella, Pesca. né, justamente, Crivella, que estava à frente. Foi Ele candidato tá na a rede governador ainda. no Rio de Janeiro. Perdeu, O Ministério- né? Perdeu. O Ministério da Pesca criou programas com doações de tratores, retroescavadeiras, estimulando as prefeituras a apresentarem projetos, a desenvolverem atividades vinculadas ao setor da piscicultura, da aquicultura. No entanto, o governo federal e o governo estadual não falaram a mesma língua. O cidadão começava a desenvolver as atividades na aquicultura e não conseguia uma licença ambiental. Ou seja, o governo federal estimulava o setor, em contrapartida, O Estado o não cidadão deixa. está na ilegalidade, sem a licença ambiental, operando. É. E fora isso, a cadeia produtiva. Ainda não se tem grandes frigoríficos ligados ao setor da piscicultura, e o que acaba colocando esse produtor refém dos poucos que ainda operam no final dessa cadeia. Exemplo da Ok. burocracia, né? A Luzia Alves, do setor Dom Fernando, a situação econômica do país tem tudo a ver com o meio ambiente. Não adianta fugir disso, segundo ela. E o Aldo, nosso ouvinte de Catalão, os dados do desemprego entre homens na faixa de idade de 14 a 29 anos é de 14% no Brasil. Nós vamos para um breve intervalo comercial, voltamos já já. Estamos de volta com o Opinião em Debate desta noite, com o tema Qual a realidade da economia brasileira? O próximo programa, o tema é Como educar seu filho em tempos de internet. Eu quero registrar aqui a presença de uma figura ilustre, a doutora Virgínia Suassuna, grande psicóloga e uma das mulheres que são mais compreensíveis no mundo, porque ela tolera um homem que não é fácil, que é o meu amigo Tom. Isso aí é praticamente doutorado. É uma figura fantástica. A presença dela é tão assim, por quê? Porque eu trato bem, dou alimentação correta. O Rogério, nosso telespectador, o fato é que o Brasil está atolado em dívidas, o financiamento aumentou, a inadimplência também. Quem vai pagar essa dívida? Quem sustenta o Bolsa Família somos nós. E o PT desenha outra coisa. O Altair e o Rosenval estamos pagando a dívida dos outros. Tudo aumentou, a inflação já está instalada. Será que o povo não vê isso? Eu acho que vê e sente, não é, Altair? E a Maria José já disse o seguinte, que se o Aécio tivesse ganhado, o país ficaria parado por 2 anos a mais para se reestruturar. Tem um certo sentido, porque não é fácil reestruturar um país. O André Maria, da Aparecida de Goiânia, pergunta aqui para o doutor Danilo. O senhor acha que o nosso país vai entrar em uma recessão? Como as pessoas irão quitar a grande quantidade de empréstimos que foram realizados? Olha, eu acho que recessão é uma palavra pesada, né, para utilizarmos. Mas que o cenário, independente de Aécio ou Dilma, de quem assumisse aí a governança, 2015 aponta para um cenário de dificuldades no cenário econômico. Não só no cenário nacional, mas o cenário internacional, né, caminha cada vez mais para um período de dificuldades. Zezé, não tem o setor, as pessoas mais preparadas para administrar o país são do PSDB. O PT só sabe comprar o povo. Sobre a questão da inadimplência, eu acho que devíamos fazer um pacto com os bancos. Não é possível os cartões de crédito continuarem cobrando de 15% a 20% no rotativo de todo mundo. A classe média está atolada, ou em financiamento de carro, ou financiamento de linha branca, ou do cartão de crédito. É preciso fazer um pacto para ver se tem uma renegociação geral. Os bancos não podem cobrar 300%, 400% ao ano. O cidadão não consegue, né? Tira dinheiro do mercado. Eu acho que é uma maneira de fazer freio ao consumo. Tipo assim, aumenta o limite mínimo de pagamento, né? A pessoa não pagou o mínimo, cancela o crédito dela, trabalha com juro menor. Eu acho que tem várias maneiras de colocar mais dinheiro no mercado. É preciso ter um choque de gestão. Mas se tudo isso aí for feito, o lucro do banco vai cair, e eles não querem. Pois é, mas ele já é recorde. Se ele cair um pouco, talvez seja melhor do país. Seria compreensível, né? O problema é que eles não querem. O
o nosso telespectador Pedro Ferreira, do Goiânia 2. Para se falar de economia, primeiro tem que falar das contas públicas. O governo pega o dinheiro a 11%, empresta a 5% e o banco a 6,5%. Sem falar da Previdência, que paga salários vitalícios, e nenhum candidato tem coragem de falar no assunto. Será isso mesmo, Tony Martins? Não é tão assim, né? Ele pega dinheiro de poupança, que você tem aí um desgaste aí no ano de 6,5%, não se corrige esse dinheiro para o nível que nós gostaríamos. O empréstimo que vem de 5%, 6% é no BNDES, que não é um montante, eu acho que é mais em cima do crédito que o banco empresta. Esse é o mais perigoso, porque se emite papel, porque assim o jogo é um pouco mais, emite-se papel para pagar a dívida pública. Então o banco vai lá e compra esse papel. Então ele tem um valor de face, aí ele dá uma desvalorização, ele pega esse dinheiro para pagar depois. Esse juro é que não vai ser compensado. É um pouco mais complexo, né? A gente precisaria uma aula um pouco mais na área econômica para poder explicar isso aí. O banco pega, faz uma captação de dinheiro e empresta. E empresta, como o Maurício falou. Você vê um cartão de crédito que, se emprestar dinheiro para você a 7,5%, que é a média, é dinheiro demais. Nossa. Porque 7,5% ao mês, mas você tem uma inflação de 6% ao ano. Você entendeu? A Selic hoje está 11,5%. Então você tem aí vários. E, gente, ainda tem um bocado de coisa embutida aí. Por exemplo, você tem o juro das casas, o juro da compra de terreno. Essas coisas estão muito altas. Vou dar um aqui. Um prédio foi vendido no setor bueno, R$6.000 metro quadrado. Hoje ele está 4.800. Então, alguma coisa está errada. Se ele for lançado a 6.000 e está 4.800, o mercado não está correspondendo. Então o dinheiro está faltando. É o que o Maurício falou, o cara hoje está tão endividado que não vai ter mais condições dele pagar as prestações. E se uma da família perder o emprego, aí vai ser o efeito dominó. Que isso, nós temos uma bolha assim. A nossa bolha não é no mercado imobiliário. É no cartão do crédito. O cartão de crédito do avô está sendo usado pela família. Nós passamos 10 anos incentivando só a compra de carro. Só. Em vez de incentivar o varejo, que é o grande consumidor brasileiro, o governo só pensou em ajudar a carro. Olha, você troca carro de 3 a 4 anos. Aí depois fizeram da linha branca, eletrodoméstico. Você troca a geladeira a cada 10 anos. Não é um produto de consumo constante. Então, esgotou essa fórmula. As pessoas já estão endividadas. É preciso agora criar outros estímulos. Para estimular, eu falo, o varejo. Se o varejo consumir, vai ter mais pedido para a indústria e a indústria vai se adequar a esses pedidos. Eu estava recentemente verificando no Mapa Mundi, em vários países, a taxa que se cobra de um dinheiro que, na verdade, não é um empréstimo. Ele é apenas a possibilidade do sujeito utilizar, ao invés de utilizar dinheiro vivo, ele utiliza o cartão de crédito para pagar o débito. Não é? A taxa que os bancos cobram do comerciante que está vendendo, ele está vendendo, o banco só está intermediando a venda, é uma das mais altas do planeta. Não existe parâmetro nenhum. É uma coisa absurda o que se cobra aqui no Brasil, que é de 3%. 3,5%. Por que o banco tem que cobrar 3,5% de algo que o banco não está fazendo absolutamente nada? Então eu acho que aí é que começa o caso das pessoas começarem a ter cooperativas de crédito e ter alternativas ao sistema bancário. E aí eu entro aqui, Tony, voltando a um assunto que eu acho muito interessante. Quando a Marina Silva começou a falar em um país mais sustentável, sob o ponto de vista de respeito à ecologia e ao meio ambiente e tudo mais, alguns segmentos ruralistas se assustaram com a Marina. E eu acho que se assustaram indevidamente, porque o que a Marina propunha, e eu acho que essa proposta precisa estar em voga, acho que alguém aqui mencionou, foi o próprio Toninho,
Por que nós não podemos usar bagaço de cana para poder fazer energia? Por que nós não podemos usar energia solar? Que a Alemanha está dando um show em energia solar. Ela desativou. Eólica? Não, a Alemanha desativou todas as suas as usinas de energia atômica, que são perigosíssimas, e colocou energia solar. Não é, Toninho? Então, eu acho que o agronegócio não tinha que arrepiar com a Marina, ele tinha que se associar a quem está falando em energia sustentável, em ecologia. Né? Rosenberg, nós estamos tendo um exemplo típico hoje, agora, nesse momento, nesse exato momento, que é a falta de água no estado de São Paulo, principalmente São Paulo. Saiu um relatório agora, essa semana, o que já desmatou na Amazônia nesses últimos 10 anos equivale ao tamanho de 3 estados de São Paulo. 3 estados de São Paulo. Só esse desmatamento que aconteceu agora, ele já está sendo suficientemente positivo para ter um descontrole climático no Brasil. Só essa área que já foi desmatada. E estão continuando. A coisa continua. Vou te dar mais um exemplo que saiu agora essa semana também. Fizeram um levantamento no estado do Mato Grosso do Sul, que é um grande produtor de grãos e de carne. O estado do Mato Grosso do Sul tem 28 milhões e 200 mil hectares de pasto. Desses 28 milhões e 200 mil hectares, 14 milhões e 200 mil estão altamente degradados, sem condição de colocar boi lá em cima. Ora, para que desmatar? Se nós pudermos aproveitar isso aí. Só esses 14 milhões de hectares é o suficiente para produzir carne quase para a Europa. E se não for mais. Então, saídas nós temos todas as saídas nesse país. Mas eu vejo da seguinte maneira, posso até estar errado, existem grupos que não têm interesse em ter essas saídas. Com certeza. Olha, e para você que tem essa sensibilidade ecológica e quer montar uma usina aproveitando a energia solar, procura a Sustenergia. A Sustenergia, para você se livre do aumento da energia, que chegou aí, vai chegar com mais vigor, e fica independente em energia solar. Basta você ligar na Sustenergia que eles têm a solução. O telefone da Sustenergia é o 3607-3531. Não se esqueça da Sustenergia, porque é uma coisa bacana. Tem um segundinho ainda? Pois não. Você pega o estado de Santa Catarina hoje, que é composto por pequenos produtores, tanto de suínos quanto de aves. Hoje tem muito produtor em Santa Catarina que não vive mais do suíno ou da ave. Ele tem a ave e o suíno só para gerar energia e ele vender. Quer ver que coisa, né? E ganha muito mais dinheiro do que produzir o suíno. O suíno já é um subproduto. Você sabe que aqui nós temos muitos exemplos gratificantes. Tem fazendas aqui em Goiás que o fazendeiro já está usando o esterco. Agostinho Pedrosa, não é? Aqui do Leite Quality, o Agostinho, né? O Agostinho está usando o próprio esterco, para poder gerar energia, né? Para janeiro agora, o estado de Santa Catarina consegue o selo que vai permitir que ele continue que ele exporte a carne suína. Esse selo dá a garantia dele poder entrar na comunidade comum europeia, né? Com esse selo. O preço da carne de porco de suíno vai aumentar. E a nossa exportação, diretão. Ou seja, o espaço conseguido por esse grupo que já tem 2 ou 3 anos que eles estão tentando sair dessa miséria. E aí a carne suína, eu acho que vai melhorar bastante. Esse é um problema que eu me livrei pessoalmente dele, porque eu estou ficando egoísta agora. Quando tem um problema, eu me livro dele assim, por exemplo. E falando de energia, eu comprei um gerador. Porque a energia cai toda hora, então eu resolvi meu problema de egoísta. Quanto a esse problema de carne, eu me tornei vegetariano. Então eu não como carne, só como carne de peixe e tal. Eu não fico preocupado com o aumento do preço da carne. Muito embora eu quero deixar
bem registrado no ar que eu sou igual ao Roberto Carlos. Se a Friboi me chamar para fazer propaganda, eu quero carnívoro no mesmo dia. Com muito prazer, né, Toninho? Porque eu não sou vegetariano fanático, não. Mas se você me pagarem, eu me torno carnívoro. Se você pegar, por exemplo, o consumo de peixe no Brasil é baixíssimo. Quase zero. Por quê? Por causa do preço. Eu acho que tem um fator aqui, já tocando no setor de Não, eu quero, você pode falar? Não, Tony, você veja bem, eu tenho a felicidade de perto da minha chácara, tem um cidadão que vende e ele tira o filé de tilápia na hora. É mais barato do que carne, o filé de tilápia. Mas em geral o peixe está caro. Em geral o peixe está caro. O tilápia que você tem é para uma pessoa. Na hora que você pega o contexto das pessoas poderem comer peixe, outra coisa, por favor, rapidinho. Tocando um ponto aqui da questão da cadeia produtiva do setor da agricultura, o Ministério da Pesca, o governo federal tem estimulado o setor, pela potencialidade do Brasil. Tem até o Ministério da Pesca, que não sabe fazer nada, não sei para que veio. Era o Crivella, né, justamente, que estava à frente, que foi candidato a governador no Rio de Janeiro. Perdeu. O Ministério da Pesca criou programas com doações de tratores, retroescavadeiras, estimulando as prefeituras a apresentarem projetos, a desenvolverem atividades vinculadas ao setor da piscicultura, da agricultura. No entanto, o governo federal e o governo estadual não falaram a mesma língua. O cidadão começava a desenvolver as atividades na agricultura e não conseguia uma licença ambiental. Ou seja, o governo federal estimulava o setor, em contrapartida, o cidadão está na ilegalidade, sem a licença ambiental operando. E fora isso, a cadeia produtiva, ainda não se tem grandes frigoríficos ligados ao setor da piscicultura, e o que acaba colocando esse produtor refém dos poucos que ainda operam no final dessa cadeia. Da burocracia, né? A Luzia Alves, do setor Dom Fernando, a situação econômica do país tem tudo a ver com o meio ambiente. Não adianta fugir disso, segundo ela. E o Aldo, nosso ouvinte de Catalão, os dados do desemprego entre homens da faixa de idade de 14 a 29 anos é de 14% no Brasil. Nós vamos para um breve intervalo comercial, voltamos já já. Nothing at all scares this man. Keith, it looks like we made a wrong choice. Ou você tem segurança Tecnoseg, ou não tem segurança nenhuma. Tecnoseg, segurança levada a sério. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, sério? Sério. Escalada com acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não. Tem dias que isso pode acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Estamos de volta com a opinião e debate dessa noite com o tema Qual a realidade da economia brasileira. O próximo programa, o tema é como educar seu filho em tempos de internet, como estabelecer limites, livrar-se das armadilhas e fazer com que a internet seja positiva para a sua família. Eu quero indicar para vocês uma escola no centro da cidade que é fantástica, a Escola Vivenciar. Lá seu filho vive intensamente experiências de aprendizado conectados com as artes, esportes e natureza. Ligue 3941-9694. E não se esqueça que você tendo um problema de oncologia para um tratamento diferenciado, procure o Sebron. A Zezé Vaz, está aí o Sebron, telefone 3265-0400. A Zezé Vaz, quanto mais ignorante o povo, mais o Lula e a Dilma se aproveitam deles. O Hélio Silvano, do setor Colina Azul. Toninho, o que você acha da usina que está sendo construída no Pará e irá cobrir 30% da Amazônia, da bacia amazônica, ou da Amazônia, ele diz aqui, e só funcionará 3 meses no ano com um custo de 30 bilhões de reais.
Eu vejo da seguinte maneira, eu acho que isso daí é um baita de uma jogada de interesse de alguns grupos, não há necessidade dessa usina, todo mundo sabe disso. Acabei de falar aqui agora que se nós quiséssemos, nós poderíamos gerar energia para o país todo. Nós podíamos ter 3 Itaipus. Isso não sou eu que estou falando, não. Hein? Isso é dado do governo federal. Nós poderíamos ter aí, usando bagaço de cana, usando palha de cana e gerar energia, basicamente, a custo zero. Porque nós já temos uma matéria-prima. Pois é, mas é Belo Monte, né? Na verdade, ela está desde 2006 sendo executada. Ela precisa terminar. Parar agora não adianta. Já foram gastos bilhões de reais lá. Então, é preciso terminar o projeto dentro do mínimo de prejuízo à natureza. O que tinha que dar prejuízo já deu prejuízo. O buraco está lá. Não vai ser refeito a mata. Entendeu? É preciso terminar a obra. É preciso terminar o Norte Sul. Entendeu? É preciso terminar a transposição de São Francisco. Essas obras que o PT não ficam aí só na televisão. O Antônio Pina Rosenwald estão cogitando o Meirelles para o Banco Central, mas ele não é da oposição. Agora não é mesmo. Quando o Lula chamou o Henrique Meirelles para ser presidente do Banco Central, que ele tinha acabado de ser eleito pelo PSDB, o mais votado da federal para o Estado de Goiás. O Estado de Goiás tinha acabado de ser eleito da oposição. Eu comi a maior barriga jornalística de todos os tempos, porque o Henrique Meirelles tinha sido entrevistado aqui na Cultura pelo Reinaldo Rocha. Como é que chamava o programa do Reinaldo Rocha? Roda de entrevista. E eu estava. E aí o Henrique Meirelles pegou meu telefone, o assessor dele, aí me ligaram e falaram para mim, o Henrique Meirelles foi convidado para ser presidente do Banco Central. Eu falei para minha mulher assim, tem gente que pensa que jornalista é cretino. Eu sou de Rio Verde, eu sou abobrense, mas não sou abobrinha. Você acha que eu vou acreditar que o Lula vai chamar o Henrique Meirelles para ser presidente do Banco Central, considerando que ele acabou de ser eleito pelo PSDB? E era verdade. E foi a única coisa boa que o Lula fez. Foi a única coisa boa, séria que ele fez. E que se a Dilma tivesse bom senso, já teria feito há muito tempo. Se fosse inteligente. Mas ela vai chamar. Vai chamar. O Rafael, o Central, a Dilma herdou uma dívida maldita feita por ela mesma. Que o povo se prepare para 2015. Nós estamos nos preparando. Pergunta para o doutor Danilo, do Gaspar Reis, do setor Santa Rita. Diante de tanta corrupção roubalheira, não está na hora do Exército tomar conta do país novamente? Não. Eu acho que não chega tanto, não. Uma bobagem muito grande. Já não deu certo uma vez, então vai dar agora. Eu acho que a democracia é preciso ser fortalecida. Esse negócio de papo de impeachment nesse momento não tem nenhuma base jurídica. A presidente Dilma é a nossa presidente. Nós temos que torcer para ela dar certo. Neste momento, qualquer coisa fora desse padrão é golpismo e contra a democracia. E é bobagem. A democracia é o único método que as pessoas são felizes. E isso, crédito que o Brasil passaria... É muito grande. Muito pior. O dólar vai lá em cima. Não, é bobagem. Isso é uma das maiores bobagens. A gente tem, por exemplo, eu sempre fui um crítico contundente a tudo aquilo que eu entendo que é passivo de crítica no PT. Mas jamais endossaria a volta dos militares, porque nós passamos por isso, né, Tony? A gente conhece. Então não é solução para coisa alguma. Eu acho que os militares precisam ser sempre uma força de prontidão para que forças externas que queiram modificar o país na marra e não na base da democracia, sejam impedidos de fazê-lo. Porque isso também é um perigo. Haja vista que recentemente um desses ministros lá da Venezuela esteve aqui dando noções de guerrilha e de coisa urbana para o movimento sem terra. Quer dizer, aí sim, eu acho que o Exército precisa tomar conta, ele precisa tomar conta deste problema. Mas interessante isso que você acabou de falar agora. Ontem teve uma reunião ministerial pedindo explicação. Mas será que ninguém sabia? Sabia, fizeram de surdos Geralmente o pessoal do PT não sabe. Não sabia. Mas acontece que a imprensa ficou sabendo, divulgou agora, tem que tomar providência, né? O Exército está tão sucateado que eu acho que ele teria pouco instrumento para fazer uma tomada no país, né? Felizmente foi tão maltratado nos últimos anos. Gente, eu acho assim, hoje quem tem que tomar frente é o empresariado. Nós temos que nos organizar para que nós possamos defender a nossa cidade,
o nosso Estado e o nosso país. A primeira coisa, educação. Que a prefeitura se organize para ter uma educação mais razoável, que o Estado faça a mesma coisa e que o governo federal apoie todo esse movimento. Enquanto nós não tivermos um povo mais pensante, nós não chegaremos a lugar nenhum. Por quê? Esse povo pensante é que vai cobrar do Estado uma posição. O Carlos, do setor Eldorado, quando se fala em debate, tem que ter a favor e contra. Todos os participantes têm a posição contra. Falta o contraponto. O Carlos, eu tentei fazer com que o Guido Mantega viesse ao programa, mas eu não consegui. Porque hoje, com toda sinceridade, desculpa a minha brincadeira, mas hoje, os únicos economistas que falam uma linguagem diferente do que foi dito aqui hoje, são os economistas que estão no governo. Eu quero me posicionar aqui, eu sou a favor da mudança. Agora, se eu for a favor do que está acontecendo, eu sou a favor da corrupção, eu sou a favor do dinheiro ir lá para... Tanto é verdade que o ministro da Fazenda está sendo trocado. Nem mesmo o governo é a favor da economia. Nem o próprio governo acredita no que o Guido Mantega fez. Né? Então, hoje, já faz tempo, hein? Falando seriamente, você não encontra um economista misto no país, nenhum. Você pode fazer esse dever de casa. Pega a lista de todos os economistas bons, da Getúlio Vargas, da PUC, pega os economistas de todos os matizes, inclusive os economistas que são ligados historicamente ao PT, todos estão falando esta linguagem que nós estamos falando aqui. São os profetas do mal, né? Não é? Mas o problema é que não tem como enxergar o país de outra forma. E para melhorar, a gente tem que reconhecer os erros. É isso que a gente espera desse novo governo. Né? Reconheça os erros, erramos nessa parte, vamos melhorar, vamos dialogar. Isso que ela está propondo. Eu espero que seja verdade, não seja apenas um discurso de televisão. Olha, não tem mais como responder a todos os que ligaram. Obrigado pela participação do Geraldo do Centro, do Alcides, não tem o setor, da País, que participou até aqui, do José Roberto, da Világio Gravelo, o Pedro, não tem o setor, e outros que ligaram. As minhas considerações finais, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Danilo, pela sua presença. O Toninho, meu colega, Toninho faz um programa fabuloso na TV Serra Dourada. Qual horário que vai para lá? Exatamente 7 horas da manhã. Às 7 horas da manhã. É um programa que, se você quiser saber tudo sobre agronegócio, às 7 horas da manhã, liga na Serra Dourada, que o Toninho está lá dando um show de competência. O Maurício Martins, que é meu debatedor, nós vamos, no dia 5 de janeiro, nós vamos estrear em outra emissora, eu digo para vocês qual que é. E o Tony Martins, grande-chefe, muito obrigado, meu amigo, pela sua presença. As minhas considerações finais são as seguintes. Evidentemente que a economia de um país, ela não se faz apenas pelo governo. O governo dá as diretrizes básicas. E cabe a nós, todos, fazermos também a nossa parte. E o que é a nossa parte? Muita coisa. Se nós nos atentarmos para coisas que dão prejuízos coletivos fantásticos, e nós fizermos a nossa parte, nós estaremos colaborando com a economia do país. Quer dar exemplo? Vou dar vários. Não jogar lixo em lugar inadequado, lixo na rua. Você diminui o dinheiro para a coleta de lixo. Se você não dirigir embriagado, não dirigir de forma que seja causa de acidente de trânsito, você diminui o custo do INSS com hospitais, custo de seguro e vai por aí. Se você não fizer aqueles pequenos roubos que alguns cretinos ainda fazem, vai no supermercado, numa padaria, numa farmácia, não, eu peguei um negócio ali que eles ganham muito dinheiro, você está roubando e o roubo todos pagam. Então é preciso que todos nós nos atentemos também, que nós precisamos fazer a nossa parte na sociedade. E vamos torcer para que os deuses de Brasília criem um juízo. No caso específico nosso aqui, que a deusa de Brasília cria juízo, a nossa presidente. Porque presidenta, ela não é porque não foi estudanta. Vamos embora e ter um final de semana feliz. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.